Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica, que está iniciando nesse instante mais uma transmissão. Muitíssimo obrigado pelo seu prestígio, a sua audiência aqui para o nosso programa, quer você esteja nos acompanhando ao vivo, pelo áudio da Rádio Esotérica FM ou pelo vídeo do nosso canal da Ustream e nas nossas gravações sempre presentes no site da Loja Esotérica Virtual. Alevir, o portal da espiritualidade e do esoterismo, há 15 anos no ar, trazendo as temáticas do nosso programa. A sabedoria divina, o ocultismo, o esoterismo, os temas ouvintes que fazem recordar a nossa espiritualidade estão sempre presentes aqui e é a nossa grata satisfação estar sempre levando para vocês esses temas que visam todos fazer-nos lembrar dessa luz esotérica, essa luz oculta dentro do coração humano. E no dia de hoje nós damos continuidade à nossa série de programas sobre ciências e tradições ocultas, usando aqui o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, que está aqui atrás de mim, o gigantesco livro, não só no tamanho, mas principalmente pelos temas que The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria secreta, oculta das idades, nos traz esse livro que foi escrito por Manly Palmer Hall, esse grande ocultista que no século passado viveu entre nós e dedicou toda a sua vida a trazer esse conhecimento oculto para nós. E no dia de hoje, mais um capítulo realmente interessantíssimo, muito simbólico. Vamos trazer para vocês, ouvintes, aqui finalizando as temáticas sobre a sabedoria judaica, hebraica. Nós estaremos trazendo aqui o tema a respeito do tabernáculo no deserto. Esse tema que realmente traz realmente muita inspiração a muitos e muitos ocultistas, pesquisadores realmente do mundo oculto e que nos faz sempre relembrar daqueles grandes personagens que nos são informados nos primeiros capítulos da Bíblia, como o mítico Moisés, que foi realmente fixado na mente das pessoas na figura de Charlton Heston no filme Os 10 Mandamentos. Caros ouvintes, a saga do povo judeu na sua peregrinação pelo deserto, e antes que o templo de Salomão fosse estabelecido, então havia esse tabernáculo, ouvintes, uma espécie de templo, né, móvel, ambulante, que os judeus erguiam no deserto e realmente com isso conseguiam praticar a sua tradição de conexão com a divindade. Então, no livro de Palmer Hall nós temos aí maravilhosas ilustrações a esse respeito. Esse tabernáculo, que na verdade era uma tenda armada, aliás, várias tendas armadas no deserto, depois que o povo judeu se libertou, né, do Egito. E vocês podem se perguntar, mas por que estudar a respeito desse tabernáculo no deserto? Se é que vocês ainda não o fazem, ouvintes,
todo o simbolismo do tabernáculo tem a ver com a tradição do templo. E o templo, ouvintes, é uma imagem do universo e uma imagem do próprio ser humano. O grande templo de Deus, o templo do Espírito Santo, é o corpo humano. Mas enquanto nós não compreendermos isso e não conseguirmos evocar dentro de nós o poder oculto, a luz oculta dentro de nós, nós podemos receber o auxílio exterior na forma dos cultos, e o templo ele tem realmente tudo a ver com essas alegorias e com esse conhecimento. Mas o livro aqui de Manly Palmer Hall, ele começa nos dizendo da origem desse culto do tabernáculo. Então, Manly Hall nos diz que não cabe dúvida nenhuma que parte do material que se menciona nos 5 primeiros livros do Velho Testamento procedem dos ritos de iniciação dos mistérios egípcios. E porque o povo judeu viveu durante tanto tempo entre os egípcios, que obviamente eles tiveram acesso à sabedoria egípcia. E a própria Bíblia nos diz isso quando nos fala exatamente de que Moisés havia sido instruído na sabedoria dos egípcios. E infelizmente muitos imaginam que os egípcios eram simplesmente escravocratas ou teocratas completamente fanáticos por símbolos externos, quando na verdade eles eram uma cultura que foi receptáculo de muita sabedoria que a precedeu. E então Manly Hall nos diz: os sacerdotes de Ísis eram muito versados nas tradições ocultas, e durante o seu cativeiro no Egito, os israelitas aprenderam muito deles com respeito ao significado da divindade e a maneira de adorá-la. E a autoria dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, em geral, se atribui a Moisés. Mas realmente há dúvidas que foi ele quem escreveu esses livros, esses textos. Daí então surge controvérsia. E essa controvérsia não é pequena, pois também Helena Blavatsky fala isso em sua Doutrina Secreta, quando ela compara a história de Moisés, que, segundo conta a tradição judaica, teria sido lançado nas águas do Nilo pouco após o seu nascimento, e teria sido resgatada então por uma princesa do Egito que o adotou, e ele foi criado então como um egípcio. Mas Blavatsky afirma que outras históricas idênticas a esta existem na antiguidade, como a história de Sargão. E assim Moisés então passa àquela categoria de homem cuja vida foi mitologizada, né? E Manly Hall nos diz exatamente isso. Há bastante provas que apoiam a hipótese de que o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, foram compilados em uma data muito posterior, a partir de tradições orais. E com respeito à autoria desses livros, o escritor Thomas Eman faz uma afirmação bastante surpreendente, que é a seguinte: é certo que temos livros que atribuímos a Moisés, da mesma forma que há outros livros que atribuímos a Homero
a Orfeu, a Enoque, a Juno e outros. Mas, sem embargo, a existência destas obras e a crença que foram escritas por aqueles cujos nomes levam dentro dos seus títulos não constituem verdadeiras provas que foram eles, e nem mesmo a autenticidade dessas obras que recebem os seus nomes. Também é certo que se fala em certas ocasiões de Moisés nos tempos dos primeiros reis de Jerusalém. E então resulta que evidentemente que essas passagens foram escritas muito posteriormente e que foram introduzidas nos lugares onde foram mencionadas com a intenção clara de dar a impressão de que Davi e Salomão conheciam o grande legislador que foi Moisés. Então há essa necessidade de nós termos cuidado com relação a essas afirmações, pois nós vamos ver, e Manly Hall nos coloca muito claramente o uso mitológico de tudo isso. Então, aparentemente, com relação a Moisés, essa dúvida, com relação à sua existência histórica, parte dessa similaridade etimológica entre a palavra Moisés e um nome muito parecido que se aplicava ao próprio sol. Como consequência dessas deduções, então se chegou a afirmar que Moisés, o legislador de Israel, não era nada mais do que outra forma do onipresente mito solar. E realmente não poderia deixar de ser assim, pois a própria transposição das letras hebraicas da palavra Moisés se converte também em Shema, uma maneira de chamar o globo solar celestial que parece que era usada nos antigos mistérios, e era habitual dar aos iniciados nos mistérios nomes sinônimos do Sol. E isso aconteceu com inúmeros e inúmeros salvadores da humanidade, como o próprio Jesus, que passou a ser chamado o Cristo, palavra que significa ungido. E a verdadeira unção, obviamente, ela vem do alto, ela não é um óleo material, mas sim aquilo que o óleo material faz correr com maior facilidade, pois os indianos e os judeus se untavam do óleo das plantas para obter um efeito oculto, que é exatamente fazer a energia natural que vem da terra ou que vem do sol circular mais pelo corpo. Então, chamar alguém de ungido ou de Cristo, que foi o caso de Jesus, significava que ele era alguém que tinha realizado os mistérios internos da regeneração. E o mesmo, obviamente, deveria ter ocorrido com Moisés. Por isso, daí então esse nome oculto, um nome dos mistérios que obviamente o conecta então a tradição antiga dos mistérios egípcios, com os quais os antigos reconhecem que ele estava investido da sabedoria egípcia. E prossegue
aqui Manly Hall, quando ele nos diz: então, provavelmente nunca se chegue a saber com uma certeza absoluta qual era o verdadeiro nome desse grande ancião de Israel, que ao longo da história se veio a conhecer como Moisés. E também Moisés entendia, no seu sentido egípcio esotérico, tem o significado daquele que foi recebido nas escolas de mistérios de sabedoria e que, depois de ter obtido o seu grau, passou ao posto de mestre, ou aquele que ensina aos ignorantes acerca da vontade dos deuses e dos mistérios da vida. E como se explicam esses mistérios, ou como se explicavam esses mistérios nos tempos de Ísis, de Osíris e de Serapis. Esses nomes que têm essa partícula is, né? Como Moisés, como Ismael, ou como o próprio nome Israel, né? Que é um nome realmente muito esotérico, já falamos disso há muitos programas atrás, mas Israel, esse is, essa partícula egípcia, Ra, o Deus Sol, e El, que é a própria divindade. Israel quer dizer o povo do Deus Sol. E era assim que os egípcios se sentiam, e os judeus, né, o povo hebraico, também adotou essa terminologia, passando a se chamar de Israel. Então a Bíblia está cheia dessas denominações, e com certeza Moisés é um nome, né, simbólico. E até com relação à própria nacionalidade de Moisés há controvérsias, né? Alguns mantêm que ele era judeu e que foi adotado e educado por uma casa governante do Egito. Outros opinam que Moisés era um egípcio, realmente de pura origem, mas outros chegam a equipará-lo com o próprio Hermes, né? Não poderia deixar de ser, né? Porque esses dois ilustres fundadores de sistemas religiosos receberam dos céus as suas tábuas, que supostamente haviam sido escritas pela mão de Deus, né? As tabuletas com os mandamentos. Mas com certeza, e sem demérito nenhum para os judeus, o que eles fizeram, na verdade, foi incorporar essa cultura, né? Para não dizer que eles copiaram essa cultura, mas ao entrar em contato com o povo, com uma mitologia, uma simbologia tão profunda, com certeza eles foram profundamente influenciados e incorporaram essas tradições. E a tradição egípcia dizia que Hermes havia recebido do céu, de Deus, os mandamentos, e havia então escrito isso na famosa, né, tábua esmaragadina, ou seja, a tábua de esmeralda, onde ali estavam os preceitos herméticos, isto há 50 mil anos atrás, e era isso que os egípcios guardavam numa arca, e é exatamente isso também, mas na forma dos 10 mandamentos, que segundo os judeus Moisés recebeu no alto do Monte Sinai, nos primeiros 40 dias que ele lá esteve. Então, a similaridade, né, dos livros de Hermes serem guardados numa arca, então as tabuletas, os mandamentos de Moisés serem guardados numa arca, é uma e mesma tradição. E
Então não é estranho, segundo diz aqui Menlihau, que o Moisés erudito, iniciado no Egito, tenha ensinado aos judeus a filosofia que continha os princípios mais importantes do esoterismo egípcio. E as religiões que haviam no Egito na época do cativeiro dos israelitas eram muito mais antigas do que os próprios sacerdotes egípcios admitiam. E não era fácil compilar as histórias daqueles tempos, e os egípcios se conformavam com rememorar as origens de sua raça com um período mitológico em que os próprios deuses andavam pela terra e com seu próprio poder estabeleceram o duplo império do Nilo. E os egípcios mesmos não imaginavam que, na verdade, aqueles que os precederam não eram deuses, mas sim que os seus progenitores divinos eram os Atlantes, que, obrigados pelos cataclismos vulcânicos, abandonaram as suas grandes ilhas e migraram para o Egito, e que era, à época, milhares de anos antes, uma colônia da Atlântida, onde se estabeleceram firmemente, passaram a habitar e marcaram ali o solo egípcio com a construção de templos e um grande centro de civilização do ponto de vista filosófico e literário, e que posteriormente exerceria uma influência profunda na religião, na ciência de inúmeras raças e povos. E, como bem previu Hermes na sua carta a Asclépio, na atualidade poucos se recordam do Egito, mas o egípcio, e a sua tradição será recordado e venerado para sempre. O Egito pode estar morto no sentido material, e lamentavelmente nós vemos que o povo que reside lá hoje está realmente em conflito e baixo uma ditadura que o povo tenta escapar. Mas o fato é que o Egito antigo seguirá sendo imortal em sua literatura, na sua filosofia e na sua arquitetura. E os judeus acabaram ajudando nessa imortalização, quando eles então passaram a cultuar, trocando os nomes egípcios pelas suas próprias tradições, pelos seus próprios nomes. Eles cultuavam as mesmas ideias, mas as interpretavam de uma maneira mais profunda. E assim, o Menlihau nos diz aqui que o Velho Testamento, na verdade, é um livro que dentro de si contém outros livros, pois aquele que não possuir a chave da interpretação ou a verdadeira Cabala, que em outros 40 dias de meditação no Monte Sinai, o próprio Moisés havia recebido de Deus, e ali ele ganhou a interpretação mais profunda daqueles ensinamentos iniciais, pois sobre o Monte Sinai, Moisés esteve 3 vezes em 40 dias em cada uma dessas vezes. E na terceira ele recebeu a Cabala, a tradição que não pode ser escrita, que é transmitida de mestre a discípulo, que faz com que o que está escrito no Velho Testamento, no Pentateuco, possa ser interpretado do ponto de vista espiritual, porque vale sempre lembrar que a letra mata e o espírito vivifica. Então, o tabernáculo, ouvintes, é
esse templo provisório, um templo ambulante que os judeus montavam no deserto, nos seus acampamentos, naquela longa jornada que miticamente durou 40 anos em busca da terra prometida por Deus a eles, e que na verdade é uma busca simbólica, uma busca espiritual que todos nós acabamos empreendendo, que é a busca pela nossa espiritualidade. E os milagres, a abertura do Mar Vermelho, com o povo judeu passando por ele e Moisés exercendo os seus poderes ocultos para fazer isso, também guarda um grande simbolismo. E nós vamos, no segundo bloco do nosso programa, falar um pouquinho sobre esse tabernáculo, que é o culto que precedeu o verdadeiro templo do rei Salomão, que é a base da atual maçonaria ou da Rosa Cruz, esse culto que é ao mesmo tempo um culto exterior, mas que na verdade é um culto interno. Quando nós cultuamos no templo, ouvintes, ou numa igreja, ou numa loja maçônica, numa loja Rosa Cruz, na verdade nós estamos cultuando exteriormente aquilo que está dentro do próprio ser humano. O corpo como simbolismo do receptáculo do Espírito Santo, como nos diz a palavra das Escrituras Sagradas, e enquanto nós não conseguimos encontrar esse Espírito Santo dentro de nós, através das representações alegóricas do templo, nós conseguimos objetivar essa verdade, ouvintes, e finalmente um dia nós conseguiremos exercitar os nossos poderes ocultos e descobrir a nossa luz interna. Então é bom saber, para não sair por aí criticando, dizendo que eles faziam cultos farisaicos, cultos faraônicos, cultos idólatras, quando na verdade, como tudo que o ser humano produz culturalmente, artisticamente, economicamente, tudo que nós colocamos para fora do nosso ser é uma maneira de enxergar a realidade que está dentro de nós. E o templo, na verdade o tabernáculo no deserto, era mais um dos maravilhosos mistérios esotéricos da humanidade, que nós vamos continuar abordando no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Mas vamos fazer aquele nosso intervalinho, convidando agora vocês, ouvintes, venham se unir à nossa iniciativa da Levir, há 15 anos no ar na internet, trazendo aí sempre muito conteúdo para aqueles que estão buscando, permanentemente mantendo na internet centenas e centenas de conferências, programas, entrevistas. Todos os nossos mais de 350 e tantos programas estão lá no ar, ativos 24 horas por dia, para você acessar gratuitamente a qualquer momento. Mas aqueles que têm condições e que sentem aí um impulso interno, venham, ouvintes, com uma muito pequena quantia, vocês nos apoiam para que isso possa continuar. Então, ouvintes, vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga,
pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo aí a grande audiência daqueles que estão nos ouvindo pelo áudio da Rádio Esotérica FM ao vivo, e você que está nos acompanhando no nosso canal de vídeo também ao vivo pela Ustream, e você que sabe-se lá quanto tempo depois estará acompanhando este vídeo nas nossas gravações no nosso canal do YouTube ou da Loja Esotérica Virtual. Muitíssimo obrigado pelo seu prestígio, pela sua paciência de ouvir tanto o Osmar aqui trazendo esses temas. Ouvintes, nós estamos aqui apenas para fazer vocês lembrarem daquilo que já está dentro de vocês. Muitíssimo obrigado, e voltemos aqui ao tabernáculo no deserto, ouvintes, que é o tema de hoje aqui do nosso programa, que é realmente um tema belíssimo, que obviamente é cultuado até os dias de hoje, não só por aqueles que leem a Bíblia, o Velho Testamento, mesmo que sem as chaves de interpretação, mas há ritos maçônicos onde são representados esses mistérios, o que acontecia ali naquele tabernáculo. Então, o tabernáculo é a morada de Deus entre os homens. O corpo da alma no homem é a morada da sua natureza divina, em torno da qual se reúne uma constituição material formada por 12 partes. Da mesma forma, as tribos de Israel também eram 12 e acompanhavam então ao redor desse recinto sagrado, orando e louvando a Jeová, a sua divindade. Ou seja, é esse formato retangular do tabernáculo não é por acaso, pois ele está baseado numa geometria sagrada, ouvintes, que faz evocar exatamente
as dimensões do corpo humano. E o grande objetivo do tabernáculo era manter dentro de si a arca da aliança, que tinha os tesouros espirituais, obviamente mais considerados pelos hebreus, pelas suas tribos, e diante deles só podiam chegar as pessoas devidamente purificadas. E havia inclusive, quando depois, muito tempo depois, foi erguido o templo de Salomão, apenas os levitas, né, os grandes sacerdotes do templo de Israel, que eram tidos como honrados o suficientes para se aproximar daquela arca que, como nós dissemos, é um simulacro da mesma arca que entre os egípcios continham os papiros, né, os livros de Hermes, que eram obviamente objeto de culto e um tesouro inestimável entre os egípcios. Então, periodicamente, eles se reuniam no deserto para que os seus governantes, os seus sacerdotes, pudessem então acessar de uma forma ritualística, de uma forma ordenada, aquelas tábuas, né, dos mandamentos, juntamente com outros objetos sagrados que estavam exatamente ali dentro da arca da aliança, essa nova aliança que está sempre sendo renovada entre Deus e os homens através dos seus enviados na terra. No livro do Êxodo, né, lá está na Bíblia exatamente todas as explicações de como, né, deveriam ser oferecidas, né, as reverências, né, à arca da aliança e dentro desse tabernáculo. Então, no livro do Êxodo nós lemos que Yahvé, né, falou a Moisés dizendo: dê aos israelitas, né, a instrução que reservem oferendas a mim, a Deus, e reservareis a oferenda de tudo aquilo a que tiverem no seu coração. Eles reservarão o seguinte: ouro, prata, bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, o fino linho e o pelo de cabra, peles de carneiro que fossem tingidas de vermelho, couros finos e madeiras de acácia, azeite para os candelabros, aromas para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o peitoral. E me farás um santuário para que eu habite no meio deles, e o farás conforme o modelo da morada e o modelo de seu mobiliário que lhe mostrarei. Então, o tabernáculo se constituía de um pátio, né, um espaço fechado de cerca de 50 côvados e franqueado ladeado por cortinas de linho costuradas a pilares de bronze que distanciavam uns dos outros por 5 côvados, né? Que se diz que o côvado tem cerca de 46 centímetros. E havia 20 desses pilares em cada um deles dos lados, e 10
no lado mais curto, formando um retângulo. E cada pilar tinha a base de bronze e o capitel de prata. O tabernáculo sempre ficava num dos lados desse retângulo, voltado para o norte e sul, e os lados desse templo no deserto ficavam frente ao leste e ao oeste, com a entrada no leste, o que obviamente demonstra a influência do primitivo culto solar, né? Porque tanto o ser humano depende da energia do sol na sua alimentação para viver, como sendo um símbolo da vida do homem e da vida do universo. Então o tabernáculo no deserto também tinha essa configuração, que é obviamente muito conhecida dos maçons, né? Os templos maçônicos todos têm essa mesma configuração retangular, e como nós dissemos, tudo isso tem a sua origem na ritualística egípcia, né? E a atual maçonaria nada mais é do que uma adaptação judaica dos mistérios egípcios, né? E os diversos elementos que nós estamos aqui mostrando no vídeo, eles fazem exatamente parte desse tabernáculo, né? E a diferença entre o templo de Salomão e o tabernáculo é que o tabernáculo ele era móvel, né? Era portátil, e o templo de Salomão era fixo. E o tabernáculo serviu ao povo de Israel desde o êxodo no Egito até então o reinado de Salomão. E o primeiro templo de Salomão foi construído por esse grande rei judeu no Monte Moriá, em Jerusalém, substituindo o tabernáculo por volta do ano de 959 a.C., tirando aí as controvérsias, né? E foi destruído por um incêndio que foi ateado nesse tempo pelos babilônios em 586 a.C. Então o templo de Salomão ficou de pé durante 373 anos. E todas as representações do tabernáculo, né, nos indicam que ele tinha, né, na sua conformação as seguintes dimensões, né, e repartições. Tinha um átrio ou pátio exterior, tinha no chamado templo interno, né, o lugar santo ou o santo lugar, e uma divisão bem menor chamada o lugar do Santíssimo ou o Santo dos Santos, aonde se depositava, né, cercado por cortinas, a Arca da Aliança. O átrio ou o pátio exterior era a área ao redor do tabernáculo e era cercado das colunas que nós já registramos aqui. Então, à sua volta ficavam certos elementos que eram obrigatórios, né? A chamada pia de bronze e o altar dos sacrifícios, pois os judeus faziam os chamados holocaustos, né? Então, esses dois elementos não podiam faltar, né? Se dizia que esse altar dos sacrifícios e a pia eram de bronze. Na pia de bronze, quando o indivíduo que ia adentrar ao templo mais interno olhava
para essa pia, para fazer as suas abluções, para purificar o corpo. Ele via sua própria imagem, né, o que representava exatamente a purificação interior. E nesses locais, né, do povo judeu poderiam entrar todos aqueles que estivessem assignados ao templo, menos os leprosos, os impuros e os castrados, segundo as leis daquela época. E na Bíblia, no Velho Testamento, né, há várias informações a esse respeito. E havia a casta, né, sacerdotal, que cuidava exatamente toda essa estrutura, e principalmente só ela é que chegava a ver face a face a Arca da Aliança. Então havia o sacerdote, que era descendente de Arão, cuja vara também estava depositada dentro da Arca da Aliança. E o sacerdote fazia os rituais e era o mediador entre Deus e o povo. Havia também o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, que era, por assim dizer, como o bispo ou o arcebispo são nos dias de hoje na Igreja Católica. Era também o presidente do Sinédrio, o mais alto tribunal religioso dos judeus. E o sumo sacerdote é quem coordenava o culto e os sacrifícios, primeiro no tabernáculo e tempos depois também no templo de Salomão. E desses cargos só poderiam participar, segundo a tradição bíblica, apenas os descendentes de Arão, que era irmão de Moisés, e poderiam então ser elevados a esse cargo. E o sumo sacerdote era responsável pelo tabernáculo, suas ofertas e funções diárias e também suas festas regulares, que aconteciam 3 vezes ao ano: na Páscoa, no Pentecostes e na data que eles chamavam de tabernáculos. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, e depois os seus filhos é que foram o sucedendo dentro desse cargo. E nós estamos vendo aqui nas nossas imagens os elementos da Arca da Aliança, que era todo marchetado a ouro, com a sua parte superior com 2 imagens de querubins, né? E segundo aqueles que a presenciaram, era não só bela, bonita aos olhos, mas também emitia uma radiação espiritual muito forte, e se diz que dela emanava a Shequina, a verdadeira luz divina. E guardado dentro da Arca da Aliança, estava a vara de Arão, um vaso de ouro e as tábuas da lei, que tinham então os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. E todo esse culto, obviamente, visava fazer com que o ser humano que participava desses cultos pudesse, dentro do seu simbolismo, ganhar uma vez mais, né, uma dimensão da constituição humana, pois o ser humano também é composto, né, simbolicamente por essas mesmas divisões que o tabernáculo possui.
do lado de fora dessa estrutura está o homem físico, está o ser humano material. O pátio, ele representa exatamente o homem invisível, né? Aquilo que é passível de purificação, as suas emoções e a sua mente inferior, que eram representados pelo altar e pela pia onde o ser humano se purificava. Já o lugar santo, ou já o local, o templo fechado, onde haviam aí alguns elementos muito interessantes, como o menorá, que é o candelabro de 7 luzes, comemorado pelos judeus e que hoje está de uma forma não muito diferente em todos os altares católicos, representando a luz de Deus, e o altar do incenso e a mesa dos pães. Esse santo lugar representa a alma, o ponto de ligação entre a nossa divindade e o homem mortal. O santo lugar é o lugar onde a alma se conecta tanto ao corpo, aqui embaixo, quanto ao Espírito Divino lá em cima. E o lugar santíssimo, Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, representa a chispa divina dentro do ser humano. É isso que realmente era comemorado no tabernáculo, ou então em diversos rituais maçônicos que relembram essa história de uma maneira bastante vívida, pois, como nós temos dito aqui, aquelas informações que o ser humano experimenta quando ele pode vivenciar, e essa era a função dos mistérios, através das suas funções ritualísticas, através das suas encenações, e cujos atores eram os próprios iniciados. Então fixava profundamente esse conhecimento na consciência da pessoa. Quem nunca participou de uma dessas tradições dos mistérios não sabe exatamente o que está perdendo. Há pessoas que dizem que os rituais são dispensáveis, que são representações externas, e há aqueles que acham que eles existem simplesmente para dominar a consciência dos ignorantes. E há realmente pessoas que assim o fazem, principalmente nessas religiões modernas e midiáticas que existem hoje. Mas, ouvintes, eu posso dar testemunho a vocês que existem realmente os verdadeiros mistérios. Existem aquelas organizações que desde a antiguidade preservam esses antigos rituais, essas antigas representações, que não só pela sua antiguidade, não só pela profundidade dos textos que vêm desde o Velho Testamento e até a nova aliança, com a presença do instrutor do mundo na época do Mestre Jesus, que se transformou o Cristo. Essas representações, elas existem não para dominar a consciência ou a cabeça de ninguém, não para tomar o dinheiro de quem quer que seja, ouvintes, fazendo como já vimos inclusive ser atacados, fazendo como se fosse um baile de carnaval em que as pessoas saem fantasiadas, andando para um lado para o outro. Mas aquele que não compreender que as vestes, né, exteriores, elas são, na verdade, símbolos de realidades internas,
como, por exemplo, as vestimentas que os sacerdotes usavam para cultuar no tabernáculo, na mitra, nas diversas pedras que eram colocadas sobre um medalhão, sobre o peito, e também as duas pedras simbólicas, né? O Urim e o Turim, que eram antigas e originadas com os próprios patriarcas bíblicos. Então, aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ser investidos com essas insígnias, jamais, ouvintes, saberão o que elas realmente significam, porque elas são símbolos externos de realidades internas. Então, quando alguém coloca a vestimenta apropriada dos rituais da sua religião, ou então se investe das insígnias maçônicas, das insígnias egípcias usadas pelos Rosacruzes, ou quando os maçons se vestem com os seus aventais, com as suas joias, e nos seus templos estão com os seus símbolos, eles na verdade recriam o próprio universo, eles recriam tudo que há de mais santo nessa terra, fazendo uma vez mais voltarmos à realidade primitiva dos tempos em que o mundo era puramente espiritual, gerando através do ritual o tempo sagrado. O tempo sagrado dentro do templo espiritual, o simbólico templo do rei Salomão, que é uno na sua similaridade com o verdadeiro templo do Espírito Santo, que é, na verdade, o corpo humano. Se nós fôssemos suficientemente despertos, ouvintes, nós conseguiríamos ver dentro desse corpo físico que nós temos todos os simbolismos e todos os caminhos para a divindade. Mas porque nós ainda não somos capazes de ver perfeitamente, nós temos aqueles que assim quiser recorrerem às tradições de mistérios. Então eu me solidarizo com todos aqueles que são realmente iniciados nos mistérios, que são maçons, que são Rosacruzes, que são pertencentes a todas as tradições ligadas com a grande fraternidade branca, com os seus mestres, que são os verdadeiros originadores de todas essas tradições. E finalizamos aqui esse programa, ouvintes, abordando esse tema que obviamente pode ser abordado com muito mais profundidade, mas a nossa intenção aqui jamais é tentar esgotar qualquer assunto. Na verdade, nós apenas salientamos alguns pontos para que vocês venham, se assim for do interesse, fazer a sua própria pesquisa e principalmente ressaltando o lado interno de todas essas tradições. Então, ouvintes, agradecemos muitíssimo a audiência de vocês e convidamos a todos para fazermos uma última vibração, buscando uma vez mais a nossa conexão interior. Muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui cultuando a nossa natureza espiritual. Fechamos os nossos olhos e voltemos a nossa atenção para o nosso eu interno, sentindo uma vez mais o ritmo do nosso batimento cardíaco. Com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos uma vez mais o brilho da nossa chispa divina no centro dos nossos corações. Percebamos
a irradiação da joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. Façamos essa luz brilhar intensamente, que essa luz tome todo o nosso corpo, interpenetre todos os nossos órgãos, iluminando e harmonizando, purificando dentro e fora do nosso corpo e iluminando o caminho de progresso e evolução que nós estamos seguindo. Aproveitando este momento solene, vamos procurar, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina brilhe cada vez mais, a cada instante que vocês a invocarem dentro dos seus corações, e é essa a verdadeira função do nosso programa. Invocá-la e trazer, juntar aqui informações para realmente que vocês se relembrem sempre dessa chispa divina que habita dentro de nós. Muito obrigado, ouvintes, pelo seu prestígio. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica. Vamos deixá-los agora com a programação musical, sempre interativa, a música da nova era, World Music, a música que relaxa, que eleva a nossa alma e o nosso espírito. E espero reencontrá-los nas nossas próximas edições, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso para todos vocês. Recebam aqui de Osmar de Carvalho o meu virtual, mas é caloroso, é fraternal, é um verdadeiro abraço. Um beijo, ouvintes, na alma de todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM.